Tendo exposto tudo isso a vocês, gostaria de ouvir as suas opiniões. Caivano, começo com você. Primeiro, deixa eu te parabenizar, né? Uma vez mais. Eu faço isso sempre, faço. Não é só um dever de reconhecimento, mas porque você faz isso, esse é o seu modus operandi, Pavi. Quando você vai atrás de uma informação, você vai nos detalhes. E como muito bem apresentado por você aí nesse introito, você foi nos detalhes e trouxe comparações para que o público de casa, a nossa audiência, possa fazer a reflexão, ou seja, você está sendo imparcial na notícia. Então, parabéns. Eu vou dizer o seguinte, eu avaliei num outro prisma, né? Eu não fui nesses detalhes, até por falta completa de condição, mas me chama muito a atenção o timing político, né? Existia já pelo lado do governo o receio do que estava acontecendo, ou seja, que você fez um pouquinho antes na introdução, mostrando a questão da pesquisa atual. Eles estavam muito próximos, mas as pesquisas anteriores mostravam que o Flávio ainda estava em ascensão, a rejeição de Lula era maior, e tudo isso chamou a atenção do governo. Aí você tem a questão do IP, que a gente falou na terça-feira, que já parecia ser um movimento, no mesmo dia que cria-se o dia pelas vítimas do Covid e tenta, obviamente, uma vez mais, esse governo associar coisas ruins ao Bolsonaro. Já era, a meu ver, um prenúncio do que viria. E aí a gente precisa lembrar, por exemplo, que o Intercept não fez nenhuma, e eu pesquisei, nenhuma matéria sobre, por exemplo, o contrato de 129 milhões de reais da dona Vivi com o Banco Master, com o Daniel Vorcaro. Isso me chama a atenção, de novo, por causa do timing político em que nós estamos. A primeira a falar disso foi a Malu Gaspar em 4/25, ou seja, abril de 2025, demonstrando que havia muito mais coisa por baixo daquele espelho d'água que eu sempre tento mostrar para as pessoas. Aí, só para não esquecer e fazer um ponto aqui, porque eu quero fazer um parênteses que você trouxe do Intercept. De fato, o Intercept, ele não só não falou dos 130 milhões da Viviane Bart de Moraes, que isso sim é um escândalo. Uma coisa é você patrocinar um filme que estava acontecendo, estava sendo filmado. Se o filho do presidente não sabe lidar com produção cinematográfica, são outros 500. Mas, como o próprio Vorcaro anunciou, o 130 da Vivi era para ele se aproximar do marido da Vivi, que é o ministro. Isso sim é problemático. É problemático de cabo a rabo. E vale lembrar também que o Intercept, que se notabilizou no Brasil, né, foi fundado por Glenn Greenwald, se notabilizou aqui por revelar as conversas de Sérgio Moro e procuradores do Ministério Público Federal no Paraná, ele não falou nada das mensagens do Talhaferro com a equipe, com o staff de abusadores do Alexandre de Moraes. Então, claramente, o Intercept, hoje no Brasil, ele só tem um lado. Isso é de se anotar, Caivano. Perfeito. E você vê, vou deixar só uma contextualização para você, nossa audiência. Eu e o Pavinato não combinamos, é lógico, a gente conversa sobre a matéria que vai ser discutida, mas nós não combinamos absolutamente nada. Eu não sei os dados que ele trará e ele não sabe sobre o que eu falarei. E olha só, uma outra questão que eu vou trazer também envolvendo essa questão. A gente estava falando do timing. O timing político é extremamente importante. E a gente falava sobre justamente esse áudio vazado numa data que antecedeu a prisão do Daniel Vorcaro, correto, Pavinato Segré? O Flávio Bolsonaro só foi anunciado pré-candidato à presidência da República em 5 de dezembro de 2025. Portanto, antes disso, ele não sabia que seria candidato. E aí entra o que eu vou tentar mostrar para você agora. O dever de cuidado de um pré-candidato à presidência da República com o seu entorno, você tem noção, em termos de comparação, é muito maior do que quem não vai ser pré-candidato à presidência ou não imagina ser pré-candidato à presidência e é um senador da República cuidando ali, nas horas que ele tem à disposição, da elaboração do filme do pai, por assim chamar. São coisas que a gente tem que separar, senão vai ser muito mal misturado. Aí nós temos dentro desse timing, né, a viagem do Lula para os Estados Unidos.
que foi criada uma grande narrativa como algo notável que o presidente estaria fazendo, obviamente, como a gente já tinha dito aqui outros dias, no intuito de diminuir a sua rejeição. Depois de tudo isso, aqui no próprio site do Metrópolis, pelo Sam Puncher, você pode achar a matéria dele, encontrar a matéria dele, onde ele mostra que nenhuma foto oficial do encontro entre Trump e Lula foi publicado pelo Donald Trump nas suas redes sociais e na rede social do próprio Salão, não do Salão Oval, né, mas da Casa Branca. Não tem registro. Ele tem o registro da agenda anterior e tem o registro da agenda posterior ao encontro com Lula. De forma que é uma prova de que o encontro com Lula não estava pré-agendada. Foi uma coisa caçada, literalmente, pescada pelo Joesley Batista, que ligou para o Donald Trump do seu próprio telefone e não do telefone oficial do Itamaraty. E aí entra outro dado que eu vou colocar. Donald Trump recebeu dinheiro da JBS. Isso faz de Donald Trump um trambiqueiro? Não. Então vamos lá, vamos continuar aqui, rapidamente. BlackRock divulga avaliação favorável a Lula na segunda-feira. A Genial Quest aí apresenta hoje, né? Na verdade é de ontem isso, e ele apresenta hoje publicamente em vários veículos de imprensa uma matéria, né, uma pesquisa indicando que o Dilma desinelegibilizado, o presidente atual, passou à frente numericamente, apesar do empate técnico. Ele hoje retira a taxa da blusinha, que ele mesmo colocou, mas tentando mostrar que não foi por isso, foi porque o mercado estava fazendo alguma coisa que teria levado o governo a taxar as blusinhas para proteger o mercado interno, sacou? E por último, aí vem, obviamente, essa bomba contra o Flávio Bolsonaro, esse áudio vazado, um áudio obviamente seletivo, propositado de um veículo que a gente já mostrou que tem lado. Tá tudo certo. Precisa se apurar e eu defendo a apuração. Nada disso que foi mostrado configura crime, como o Pavinato já mostrou aqui de maneira isenta. Nada disso configura crime. Agora, o próprio Flávio Bolsonaro vem a público para dizer, olha, eles estão dizendo que o governo, a base governista, correu para fazer coletiva de imprensa dizendo, queremos a CPI do Master. Então aproveitem, o Flávio Bolsonaro também quer. Assinem todos e vamos expor todas as pessoas que de alguma maneira se envolveram com o Daniel Vorcaro e poder separar aqueles que praticaram corrupção, ativa ou passiva, e aqueles que simplesmente não sabiam com quem estavam lidando, Pavinato. Olha, e vou colocar aqui mais uma vez. Nós tentamos, e toda a imprensa tentou contato com o senador Flávio Bolsonaro, ninguém obteve resposta. Algumas outras fontes que falaram sob sigilo também não conseguiram explicar satisfatoriamente o orçamento deste filme. Uma coisa é certa. No programa de ontem, a gente já falou sobre isso e falamos sem saber o resultado da Genial Quest, que foi divulgado internamente hoje, pouco antes das 7 da manhã, e foi publicado depois das 8. Mas o fato é que eu dizia ontem, Segré, o seguinte: Ciro Nogueira, depois de ter sido colocado no SAL pela Polícia Federal, Ciro Nogueira se tornou radioativo para a campanha do Flávio Bolsonaro. Sim. Ao lado disso, o fato de Valdemar da Costa Neto ter escolhido para concorrer ao Senado por São Paulo uma pessoa que votou 100% contra o ideal do bolsonarismo na Assembleia Legislativa de São Paulo durante a pandemia, o André do Prado, que é o escolhido por Valdemar da Costa Neto, que não bastasse uma, mas apresentou 2 vezes o mesmo projeto de lei. Qual é? Proibir a venda de arma de brinquedo em São Paulo. Esse sujeito, que não tem nada a ver com a direita, ser o candidato da direita, sem ter nenhuma forma de se respaldar no apoio que acabou recebendo do Eduardo Bolsonaro, a conclusão era que o Valdemar tinha algum acerto
para não eleger senador no principal estado da federação. Essa é uma suspeita. Ainda mais ao lado disso veio o Valdemar Costa Neto ontem e disse que não abria mão do Ciro Nogueira no palanque do Flávio. E o que o Valdemar Costa Neto disse faz 20 minutos? O Valdemar Costa Neto disse ao portal Metrópolis que não existe chance do PL trocar o Flávio Bolsonaro como candidato ao Palácio do Planalto em 2026. Na avaliação de Valdemar, o episódio não deve provocar um grande desgaste eleitoral no filho mais velho do ex-presidente. Ora, ele caiu 13 pontos no Polymarket. Se isso não é um desgaste eleitoral, eu não sei dizer o que é. Eu não sei dizer o que é. E considerando aquilo que eu falava do Valdemar ontem, que ele estava interessado em fazer São Paulo perder senador, e que ao dizer que não abre mão do Ciro no palanque do Flávio, ao fazer isso, o Valdemar estava colaborando com a narrativa que o PT inventou do Bolso Master. Agora, com essa fala do Valdemar, eu começo a ter certeza que ele quer entregar não só o Senado, mas também a presidência para o Luiz Inácio Lula da Silva. Porque ele está linkando as três coisas. E ele está criando um monstro chamado Vorconaro. Essa é minha leitura de Valdemar Costa Neto. E essa é a leitura de quem eu discordo do Caivano nesse ponto. Para mim, hoje, a candidatura do Flávio Bolsonaro acabou. E se a direita não colocar um outro candidato viável já, as eleições foram entregues ao presidente Lula, que será reeleito depois de todo o anúncio de que o governo dele tinha acabado com a rejeição do Messias. Veja que a coisa do Brasil é muito cíclica, mas eu acredito que isso é muito sério. Qual é a sua opinião, Segré, sobre a candidatura? Qual é a sua opinião e qual é o seu conselho? Primeiro,